Mas, na verdade, a Squid ela veio de uma ideia. Eu estava lendo um livro que era Contagious, que era um livro sobre viralização. E aí tinha um case lá sobre uma marca inglesa, a Burberry. E aí ela tinha feito um negócio muito legal, que era, ela usou as fotos dos próprios clientes dentro do e-commerce. E ao colocar as fotos dos clientes dentro do e-commerce, a gente que é cliente, a gente se identificou, né? E aí a gente começou a divulgar para a família, para os amigos. E aí isso fez as vendas do e-commerce, o tráfego do e-commerce bombar e as vendas bombarem. E aí a gente criou essa hipótese, a gente falou, puta, eu acho que isso aqui, que era um case, podia ser produtizado. E a Squid nasceu daí. E aí, estudando um pouquinho, a gente foi entender que isso daí é uma estratégia focada em UGC, User Generated Content. Então, a gente se propôs a desenvolver uma plataforma que curasse conteúdo no social, nas redes sociais, e pedisse direito autoral e colocasse isso à disposição das marcas, né, dos anunciantes, para que eles pudessem usar na comunicação, para que a comunicação fosse muito mais humanizada, muito mais natural, e a gente se identificasse com pessoas como a gente. E acabou que de lá para cá, a gente ficou isso em 2014, a ideia veio em 2014, 2015, acho que foi de verdade, acho que foram 18 meses validando essa tese, a gente chegou a ter receita, a tracionar, mas aí a gente encontrou dentro, e aí eu brinco que foi empreendedorismo empírico, assim, foi muito conversar com o cliente, voltar, aprender, a gente encontrou essa oportunidade que as marcas, né, os anunciantes não estavam tão interessados nos conteúdos, eles estavam mais interessados nos autores dos conteúdos. Né, que são os influenciadores. Naquela época ninguém falava influenciador. Então, existia influenciador em 2014? Como é que eles eram chamados? Existia... Não existia. Existia um youtuber. Exato. Existiam os famosos, né? Na época que era todo case que vinha, era a Pugliese, né? Então, as marcas já estavam começando a olhar para isso, mas já era um nível mesmo de celebridade digital. Acho que esse mecanismo que hoje em dia a gente chama de influenciador, influenciadora, cabe muito o micro-influenciador, aquele que é totalmente contextualizado e que ninguém está se importando muito com o lifestyle da pessoa. Né? Então, mais nichado, menor e que é mais potente proporcionalmente. Foi exatamente aí que a gente entrou. A gente começou a ver que o mercado como um todo não tinha tecnologia para identificar esses influenciadores de nicho, os micro-influenciadores, e não tinha tecnologia, aí eu comecei a encontrar as dores de verdade. Não conseguia encontrar esse influenciador, não conseguia fazer a gestão dele, não conseguia remunerar essas pessoas, não sabia como remunerar, não conseguia acompanhar as métricas de resultado, e é daí que nasce, de fato, a Squid. Né, a Squid hoje é uma empresa de tecnologia totalmente especializada em marketing de influência, e aí o core da Squid é a plataforma que a gente desenvolveu, que funciona, né, para quem conhece, como um marketplace com uma plataforma. Né, então ela conecta e depois cuida de toda a relação dos influenciadores. E aí a gente consegue encontrar, e aí a gente ganhou muito espaço exatamente nesse contexto, Paulo, do micro-influenciador. Hoje são mais de 200 mil influenciadores que a gente trabalha, então, que estão na plataforma. Então, você consegue fazer várias segmentações. E aí isso faz a comunicação ser muito mais assertiva. Né? Eu quero falar com aquele público específico. Né? A comunicação, a publicidade, ela está cada vez mais para esse caminho. É exatamente isso que a gente faz. Essa gênese é legal pegar, acho que o pessoal tem essa vontade de entender. Você procurou primeiro os e-commerces ou as marcas que poderiam ser os anunciantes? Nossa, essa ideia foi muito boa, porque a gente ficou de 2015 a 2016 trabalhando no e-commerce. Puramente e-commerce. Ou seja, você ia no site do cara, falou, pô, posso falar com você? Ou porque o e-commerce não tem nem loja física, como é que você encontra ele? Nossa, né? Eu lembro de ter visto o site eu não sei se era a ABA, era a Associação das Agências Brasileiras, sei lá, era alguma coisa assim. E eu fui uma a uma lá, entrando em contato com cada um deles, e a gente tinha um produto que era como se fosse uma galeriazinha, um widgetzinho que você colocava no e-commerce e aparecia a foto dos clientes e você vinculava isso a produto. Era muito legal, isso em 2016. Essa demanda começa a aparecer agora, cara, em 2023. Olha que doido. Você vê que hoje alguns e-commerces grandes colocam isso em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, na home. E a gente tinha lá em 2016. E aí a gente chegou a tracionar, chegou a ter uns 20, 25 clientes, assim, usando o produto. Só que a gente começou a enxergar que era um mercado pequeno, que não estava tão maduro, que ia ser difícil crescer muito nesse espaço. E aí a gente foi ouvindo o mercado, a gente encontrou esse lugar diferente, que não era mais o e-commerce, que era as marcas, né, mais a indústria, né, os anunciantes. E aí a gente encontrou muito mais espaço, e aí tem um shift super interessante, né, que a empresa nasce como uma empresa 100% de software, né, o licenciamento de software, e eu hoje dou mentoria para alguns empreendedores e eu explico assim, que naquele momento, quando a gente ia vender, a gente falava, qual que é o seu orçamento para contratar uma plataforma que faça isso? E o orçamento era 0.
Quando a gente começou a ir para esse caminho dos influenciadores, a nossa proposta de valor acabou entrando no mercado de mídia, que aí é um mercado já bilionário de investimentos. Que já tem estrutura de orçamento, planejamento, Perfeito. mídia, né? E aí o jogo era diferente. O jogo era ser uma alternativa ao Face, ao Instagram, à Globo, por exemplo, então ao Google. Então a gente se posicionou, aí 2016 para 2017 a gente se posiciona nesse mercado mais de mídia. E aí é onde a empresa começa a de fato, tracionar e crescer numa velocidade muito maior. Mas é porque a percepção de valor, a entrega era muito parecida, o algoritmo mudava, a plataforma pouca coisa, mas a entrega de valor era muito maior, né? Os clientes começaram a ver os posts, né? As interações, então era o alcance, as impressões, o engajamento, os likes, os seguidores. E aí o cliente colocou a gente nessa caixinha. E aí a gente acabou descontinuando esse produto de e-commerce. Dói, né? Hoje eu falo com alguns empreendedores que tem que tomar essa decisão, né? Você tem que destruir uma linha de receita, é muito difícil, mas a gente precisava dar foco na companhia e aí acho que a decisão foi muito assertiva.